Vamos ler as Escrituras Sagradas no Novo Testamento, na Nova Almeida atualizada, em Romanos capítulo 6, verso de 1 a 11, que diz assim as Escrituras Sagradas: Que diremos? Então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, pois que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver para Deus, assim também vocês se consideram mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Deus e Pai, que a tua graça bendita e maravilhosa alcance os corações. Que vidas sejam, a Deus, consagradas a ti, Senhor, pela tua palavra. Que a iluminação do teu Santo Espírito nos esclareça todas as coisas. Ó Deus, vem nos fortalecer na fé. Abençoa o teu povo, aqueles que nos ouvem através dos nossos canais. Pai, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente, irmãos. O tema da nossa mensagem de hoje: mortos para o pecado. Mortos para o pecado. O verso 4 que eu quero destacar nesta noite: andemos em novidade de vida. Essa frase muito interessante. Andar também é como tem andado Enoque com Deus, como também Noé foi um que andou com Deus, embora não esteja na glória ainda. Quer dizer, o Senhor não levou ele para a glória como levou Enoque. Hoje ele já está com o Senhor. O primeiro, amados, que andou com Deus, como eu disse aqui, Enoque foi levado por Deus. Estava andando com ele, meus amados, e ele foi morar com Deus no céu, amados. Ele foi o protagonista da maior façanha, amados. Ele teve a missão, né, de Deus de livrá-lo da morte, livrá-lo do julgamento do dilúvio. Criou a sua família e viveu muitos anos, amados. Eu perguntaria nesta noite: você gostaria de andar com Deus? Você gostaria de ser feliz? Vamos tratar desse assunto hoje, mais na frente. O verso de número 6 fala
não sirvamos mais ao pecado. A melhor recomendação, amados, vem de Deus, para não servir mais ao pecado. Em outras palavras, o cristão deve manter-se arredio e longe da prática do pecado. Porque quem vive no pecado desagrada terminantemente a Deus, amados. Ele aborrece a Deus, irmãos, né? E não queira desobedecer a Deus. Olha, isso é algo ruim para a vida de quem faz isso, porque as consequências são grandes demais. Vamos ver um pouco mais na frente esse assunto, né? E mais, o verso de número 11, né, fala, mas vivos para Deus, né? Vamos ver também esse tema aí nesta mensagem. Olha, o que Deus deseja do homem, a nova criatura, a pessoa que foi nascida de novo, né? Eu traria a mesma recomendação de Paulo, quando ele falou aos Efésios, lá no capítulo 4, verso número 13, né? Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, né? A homem perfeito, à medida da estatura completa, né, em Cristo Jesus. É isso que Paulo recomenda aos Efésios. Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Em primeiro lugar, o verso de número 4. Andemos nós também em novidade de vida. O cristão, quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele passa a crer, a ter uma vida nova. E assim como Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Assim, todo crente que crê em Jesus Cristo, ele é sepultado para o pecado, e ele tem uma nova vida, ele nasce de novo para uma vida, para viver com Jesus Cristo, para todo sempre. A conversão, ela promove uma mudança total na vida do homem. Essa mudança, ela acontece, meus amados, no centro da vida de todos que creem no Senhor Jesus. Ela acontece dentro do coração do homem, e o homem passa a ter o templo do Espírito Santo, de ter o Espírito Santo presente com ele o tempo todo, meus amados. Essa, portanto, é a mudança que o novo nascimento produz, amados, de forma maravilhosa, amados, mas também gloriosa do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Essa é a nova vida que anda com Deus. O Espírito Santo, amados, é a nova criatura que nasce no coração do homem, que tem o Espírito Santo para guiá-lo em todo momento da sua vida, e assim o Espírito Santo o faz aborrecer o pecado, amado, né? Mesmo que estejamos sujeitos ao pecado, porque o pecado não nos domina, não nos escraviza, mas o pecado permanece em nós, e nós temos que ter o cuidado para não dar nenhuma oportunidade ao pecado na nossa vida. A preferência do cristão, amados, como nova criatura em Jesus Cristo, amados, que ele foi salvo por Jesus Cristo, ele passa a ser guiado por Deus. Por isso que Paulo fala
meus queridos, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, né? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora tenho, não mais eu vivo por mim mesmo, mas pela fé em Jesus Cristo. Essa é, amado, a vida cristã. É o padrão de uma vida, amados, que anda com Deus. Em segundo lugar, meus amados, eu quero tratar no verso 6, que fala: não sirvamos mais o pecado. Quando o homem, ele serve ao pecado, ele se torna escravo do pecado. O pecado passa a dominar o homem e vai destruindo a sua vida com tantos males que agrega a vida do homem, que dá lugar ao pecado. A escravidão do pecado deixa o homem preso nos vícios, na violência, amados, e nos crimes, e as graves consequências, amados, começam a aparecer na vida das pessoas, as efemeridades, as prisões, amados, a miséria, a morte. Tudo isso são consequências e resultados do pecado. O pecado é uma herança do velho homem, que foi herdada da natureza adâmica, que desobedeceu a Deus no início da criação, amado. A desobediência é um fator de orgulho humano, é um fator de vaidade, amados. O homem deixou de ouvir Deus, a palavra de Deus, para ir na sua teia, ir nos seus próprios pensamentos, e não dá valor àquilo que Deus disse, que se ele fizesse tal coisa ele morreria, mas ele então mordeu a corda e morreu. Quando a pessoa recebe a fé em Jesus Cristo, chamada de fé salvadora, meus queridos, ele passa a se arrepender dos seus pecados, ele passa a crer na sua vida em Jesus Cristo, e essa é a conversão do homem, amados, que traz imediatamente a salvação, e o homem deixa a prática do pecado para servir ao reino de Deus, e não mais ao pecado, não mais a si mesmo, mas a Deus. E eu quero concluir com o verso de número 11, que diz assim: mais vivos para Deus. Aí sim, é o que nós devemos pensar no nosso dia a dia, na nossa vida, porque, meus queridos, quando a pessoa nasce de novo, quando ele nasce da morte dos pecados, dos delitos, ele passa a viver para Deus uma nova vida. Ele passa então a ter uma vida mudada, transformada, e ao invés de praticar as coisas erradas, ele pratica as coisas que são corretas, que são certas e que traz paz para o seu coração. Olha, a nova criatura, vivendo na comunhão cristã, se mantém na proteção, na ajuda de Deus, para vencer os momentos das tentações que nos assediam, que chega a todo momento, batendo a porta da nossa vida, tentando nos assediar, tentando nos influenciar nas coisas que não prestam, nas coisas que são erradas, mas o Espírito Santo de Deus nos dá força para vencer as tentações do pecado nesta vida. A nova criatura passa a ser um novo homem, com o objetivo de viver para a glória de Deus, viver diferente do velho homem, que só pensava viver para si mesmo, amados, e para os outros. E com o perdão, amado, do pecado, da morte eterna, o homem pode viver uma nova vida em Jesus Cristo, amado, e não mais ser inclinado para o pecado, embora ele esteja na nova criatura o pecado, mas ele não tem mais influência sobre a vida dele.
em Jesus Cristo, a nova criatura não mais vive para o pecado, mas vive para Deus, e experimenta das suas bênçãos dia a dia. O cristão que vive para Deus tem a sutileza de saber a respeito das investidas do inimigo que tenta, amados, destruí-lo, mas a ajuda de Deus, o Espírito Santo de Deus na nova vida, nos livra das tentações, nos livra dos males, até porque o crente que ora diariamente o Pai Nosso diz: livra-nos das tentações e do mal. Eu quero concluir nesta noite dizendo que ser cristão é experimentar a nova vida, esta nova vida que Deus nos dá o tempo todo. Não é só momentos de felicidade, porque o mundo oferece muitas coisas para distrair o homem, né? Oferece muitas coisas que dão momentos de prazer e de satisfação. A novidade desta vida, amados, que trazem prazer para os seres humanos, são efêmeras e passageiras, mas quanto, amados, andar em novidade de vida com Deus, irmãos, ter alegrias que são vividas nesta vida e também para o porvir, para o futuro. Por isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 6, verso 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O crente nasce de novo, nasce agora espiritualmente, ele passa a ser uma pessoa espiritual, vivendo uma vida com Deus. A conversão, amados, leva a nova criatura a desfrutar da presença de Deus de forma permanente, né? O seu coração está ocupado pelo Espírito Santo, e a nova vida, amados, passa a ter a preferência de Deus, amados, e não mais do pecado. E Paulo diz aos Coríntios, né, como eu já falei antes, vou repetir, lá em 2 Coríntios 5,17, né, as coisas velhas já passaram, mas as Escrituras se fizeram novas. É ser vivo para Deus. Ser vivo para Deus significa ser uma nova criatura, ter uma identidade, praticar um novo estilo de vida, amados, da vontade de Deus e não da vontade humana. Pense mais em Deus na sua vida e esqueça mais de você e esqueça mais dos outros. Quando a pessoa não crê em Deus e não é uma nova criatura, com facilidade ela aceita as coisas efêmeras desta vida, deste mundo, inclusive aquelas que trazem abominações contra a palavra de Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma irmã, entre aspas, consagrada, numa música totalmente uma doideira, até abominando o nome de Deus, curtindo lá no Facebook. Brincadeira, né? É lamentável. Por isso que esse verso 11 diz assim: assim também vós vos considerai como mortos para pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Eu quero concluir contando uma pequena história, né? Uma pequena história. Olha, meus irmãos, a química sintética, né? Que é um avanço, né, para as descobertas pelo homem. Ela chegou a produzir 130 mil compostos orgânicos, mas nenhum grão germinou, nasceu.
vida é Deus que dá. Da fauna, da flora, dos animais, do homem. É Deus que dá. Não é a química sintética. Não é a ciência que fabrica vidas. Nem das plantas. Porque é Deus que dá a vida, não é? E não a ciência. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Gênesis 24, e disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim, tudo foi feito por Deus, é Deus que faz, e não o homem, é Deus o Criador. Por isso que somos criacionistas, porque cremos no Deus Criador, que Ele te abençoe. Amém e amém.